Olá, divas e divos! Voltei com mais um conto, dessa vez mais um conto de Lígia Fagundes Telles, a grande dama da literatura brasileira que ontem completou 98 anos. Sim, ela está nativa, uma mulher genial que sempre nos enche de contos super fantásticos. Ela tem uma criatividade, uma inteligência que vale a pena você conferir. Tem um outro conto dela que eu narrei aqui que se chama Feliz Aniversário. Você vai gostar muito. E esse se passa em um cenário assim de crepúsculo, né? Eu tô pegando aqui o pôr do sol da janela do quarto do meu escritório e eu quero te proporcionar esse momento. Prepare-se, porque esse conto é muito chocante, considerado um dos melhores contos brasileiros de todos os tempos. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas, espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado em uma árvore, esguio, magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Vejam que lama! Só você mesmo inventaria um encontro num lugar desses, né? Que ideia, Ricardo, que ideia! Eu tive que descer de táxi lá longe. Jamais eles chegariam aqui em cima. Ele sorriu em um malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Eu pensei que viesse vestida esportivamente, mas agora você me aparece numa elegância dessas. Quando andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas. Lembra? Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E tomou-a pelos braços, sorrindo. Você está a coisa mais linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul com dourado? Eu juro que tinha que ver de novo toda essa beleza. Sentisse teu perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, né? Abrandava a voz. Que é isso aí? O cemitério? E voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou, com um olhar, o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça e sorriu. Ricardo e suas ideias. Tá, e agora? Qual que é o programa? Brandamente, ele tomou-lhe pela cintura. Conheço bem tudo isso aqui. A minha gente está enterrada aqui, Raquel. Vamos entrar um instante. Eu te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encara-o por um instante. E vergou a cabeça para trás, numa risada. Ver o pôr do sol. Ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe até essa buraqueira. Só mais uma vez, me diz, só mais uma vez. E para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. Ele sorriu também, afetando-o encabuladamente como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça isso comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar para o meu apartamento, mas eu fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Eu moro agora numa pensão horrenda, e a dona é uma medusa que vive me espiando pelo buraco da fechadura. Acariciou-lhe o braço com a ponta dos dedos e ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando ao redor de seus olhos, ligeiramente apertados.
O leque de rugas se aprofundava numa expressão astuta. Não era nesse instante um tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... A gente não podia ir para um bar? Eu estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Não. Eu prefiro beber formicida. Eu escolhi esse passeio porque é de graça e é muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Você não concorda comigo? É até romântico. Ela olhou ao redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Ele está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então eu quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, é completamente abandonado, prosseguiu ele, abrindo os portões. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo, ou um amigo de seu amigo, saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, eu já disse. Não insista em brincadeiras, por favor. E vê, se acontece um enterro, se vem um enterro por aí, você sabe que eu não suporto isso. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel, quantas vezes eu preciso te repetir a mesma coisa? Há séculos, ninguém mais é enterrado aqui. Eu acho que nem os ossos sobraram, que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço e não tenha medo. Um mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos rachões de mármores. Invadira alamedas de pedregulhos esverdeadinhos, como se quisesse, com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita de som de folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes, mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Eu nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente, exclamou ela, tirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo, chega. Ah, Raquel, olha um pouco como está essa tarde. Deprimente porque eu não sei onde foi que eu li. A beleza, ela não está na luz da manhã e nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo. Nesse meio tom, nessa ambiguidade, estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse, ainda mais cemitério de pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu me dar um fim de tarde a esse seu escravo. Mas eu fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas eu não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar do Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender ao redor de seus olhos. A fisionomia tão aberta e lisa repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também lhe dei um dia para passear de barco, você lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, eu acho que você é mesmo tantão. Mas apesar de tudo, eu tenho às vezes saudades daquele tempo. Ai, aquele ano! Que ano aquele! Palavra que, quando penso, eu entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine, um ano! É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim, toda frágil, toda sentimental.
E agora? Que romance que você está lendo agora, hein? Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje decepada. A minha querida esposa, eternas saudades, leu em voz baixa. Fez um muxoxo. Pois sim. Durou muito. Durou uma eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono da morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção das vidas, a estúpida intervenção dos seres vivos. Veja, apontando para uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Sem lembranças, sem saudades, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele e bocejou. Está bem, mas agora vamos embora que eu já me diverti muito. Faz tempo que eu não me divertia tanto, hein? Só mesmo um cara como você podia me fazer me divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais. Eu já andei quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio, lamentou ele, impelindo-a para frente. Dobrando essa alameda fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. E tomando-a pela cintura, sabe, Raquel, eu andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com a minha prima. Nós tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por ali de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas ela tinha uns olhos. Eram assim verdes como os seus, parecido com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas. Eu penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim, meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto e baixo por uma trepadeira selvagem que envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, o altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros de Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve aqueles restos de capelinha. Que triste é isso, Ricardo. Nunca mais esteve aqui? Ele tocou na face da imagem, recoberta de poeira, e sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo límpido. Flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono, essa solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola.
Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao lado de 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas. E nas gavetas, as minhas raízes. Pó, meu anjo, pó. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias, sorriu. Só as que têm o retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe, prosseguiu ele, tocando com a ponta dos dedos no medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços e falou baixinho, com ligeiro tremor de voz. Vamos, Ricardo, vamos! Você está com medo? Claro que não, eu estou com frio. Subi, vamos embora, eu estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo, inclinando-se para o medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília. Eu lembro-me do dia que ela tirou esse retrato. Foi umas 2 semanas antes dela morrer. Ela prendeu os cabelos com uma fita azul e ficou se exibindo. Estou bonita? Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não é que ela fosse bonita, sabe? Mas os olhos. Venha ver, Raquel. É impressionante como ela tinha os olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio que faz aqui! E que escuro, não estou enxergando nada. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-lhe a companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Pastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas estão tão desbotados. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-se da inscrição feita de pedra e leu em voz alta, lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não pode ser a sua namorada. Ela morreu há mais de 100 anos, seu mente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou ao redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada e no topo Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso! Brincadeira mais cretina, exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então, deu uma volta à chave, arrancando-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente! Vamos, imediatamente! Ordenou. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. É no que dá a seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega! Eu já disse! Chega! Abre imediatamente! Imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força, agarrando-a, dependurando-se entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas, e ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo. Mas agora eu preciso ir mesmo. Por favor, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Ao redor deles reapareceram as ruguinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel.
Chega, Ricardo, não vai mais! Não, por favor, me tira daqui. Você vai me pagar. Estendeu os braços entre as grades, tentou agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem e mobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que lhe balançava pela argola como um pêndulo. Encarou, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não. Voltando ainda para ela, chegando até a porta, abriu os braços e foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um no outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente, uma expressão embrutecida. Não. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocaram úmidos entre seus sapatos. E de repente o grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora aquele chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Gente, que terror! Lígia Fagundes Telles. Esse conto, Venha Ver o Pôr do Sol, faz parte do livro Antes do Baile Verde, escrito em 1970. Lígia Fagundes Telles, que, como eu falei lá no início do vídeo, completou ontem, dia 19 de abril, 98 anos, e ela está muito ativa na sua escrita, está fazendo contos ainda, está escrevendo livros, está criando mais obras incríveis para nós que amamos contos. Fica a dica para você. O que achou desse conto? Me diga. Se você está ouvindo esse conto pelo SoundCloud, pelo Spotify, eu quero te dizer que você pode, se quiser me ver narrar, você pode entrar no YouTube e procurar pelo canal Relato com Priscila Boeira, certo? Por que relato? Porque eu também utilizo esse canal para colocar materiais jornalísticos que eu produzo. Eu tenho um programa chamado Relato, em que eu faço reportagens sobre a Serra Gaúcha. Então, este é o nome do programa, Relato com Priscila Boeira. Foi um grande prazer ter você aqui comigo, espero que tenha gostado, espero que tenha curtido também o clima que eu preparei, né? Se você percebeu, no início do conto, eu estava aqui com o sol se pondo e agora ele está descendo por detrás das árvores que tem ali ao longe, né? Tem uma área verde aqui perto da casa. Tudo de bom para ti. Beijo!